Fala galera da Exato Educacional, meu nome é Rodrigo e hoje nós vamos falar sobre crise econômica. Sabemos que não é a primeira vez que o Brasil enfrenta uma crise econômica. Na crise de 2008, o governo brasileiro evitou com sucesso a crise mundial, mas o governo não conseguiu manter as medidas tomadas. E isso gerou um sério desequilíbrio nas contas públicas. Além disso, devido a sucessivos escândalos de corrupção, a desconfiança dos investidores estrangeiros no Brasil piorou a situação. Para salvar a situação, uma das propostas do governo anunciadas em 2017 era a privatização de cerca de 57 empresas estatais, entre elas a Eletrobras, sediada no Rio de Janeiro. O pacote também inclui a privatização da Casa da Moeda. Também o Aeroporto Doméstico de São Paulo, Congonhas, foi incluído nesse plano de privatização. Em 2018, devido ao alto índice de rejeição do presidente Michel Temer, a crise continuou castigando o Brasil e agravando a crise política. Por outro lado, durante os primeiros meses do governo de Bolsonaro, o dólar e os preços da gasolina continuaram a subir. Mas qual a origem dessas crises? A crise econômica do Brasil é causada por muitos fatores. Assim, é quase impossível dar uma explicação exata para este fenômeno. Devido à grande desigualdade social, quando o Brasil experimenta crescimento econômico, nem todas as classes sociais são beneficiadas. Voltando um pouco mais, o governo Lula partiu de um país estável e baixa inflação. O crescimento econômico que prometeram nunca foi alcançado. Para isso, o governo Lula implementou uma política de descontos e crédito barato para os empresários selecionados pelo governo. Também tornou o governo um grande investidor e realizou muitas obras públicas. Com isso, a percepção do poder de compra das categorias D e E aumentou consideravelmente. Os hábitos de consumo e investimento mudaram e a demanda da população brasileira disparou. Porém, não foi estimulada a poupança e o investimento de longo prazo. A situação externa era boa porque as exportações mundiais de mercadorias aumentaram fortemente. Quando estourou a crise mundial de 2008, o governo Lula tomou algumas medidas para garantir que o mercado interno continuasse sustentando a demanda brasileira. Assim, implementou uma série de isenções fiscais para eletrodomésticos, automóveis e produtos de construção. O Brasil chegou a atingir uma taxa de crescimento do PIB de 7,6% em 2010. Mas, segundo o economista Ricardo Amorim, todas essas medidas estimularam o consumo e não a produção. Época do governo Dilma. Agora começaremos a tratar sobre a época em que nosso país começou a ser comandado por Dilma Rousseff. Em 2010, o governo Lula acabou e sua sucessora Dilma Rousseff não teve a mesma capacidade de unir o governo. Ela repetiu as mesmas políticas de Lula, juros subsidiados, crédito barato de comerciantes aliados do governo e isenções de impostos. Essa simbiose entre os empresários favoritos do governo a longo prazo acabou levando à corrupção e ineficiência. E isso é fácil de verificar por meio da operação chamada de Lava Jato. Da mesma forma, para evitar a inflação, as tarifas públicas foram congeladas. No entanto, a quebra de contrato com as concessionárias repassou o custo para o consumidor. Com essas medidas, o país entrou em recessão técnica em meados de 2014. A produção industrial e o PIB caíram 3,8% em 2015. Ainda em 2015, a presidente Dilma anunciou uma série de aumentos de impostos, como o IPI para produtos industriais e o IOF para transações financeiras. Por meio de todas essas resoluções, várias empresas brasileiras do setor têxtil e de plásticos mudaram-se para o vizinho Paraguai, para evitar os altos impostos brasileiros. Desse modo, a reputação da presidente Dilma caiu, tanto que ela não conseguiu manter a união do partido com os aliados. Após isto, veio o impeachment de Dilma Rousseff e o desenrolar da história vocês já conhecem, mas fica para um próximo vídeo. Em 2020, com a pandemia do Covid-19, o cenário ainda é de muita incerteza e medo, pois não sabemos até quando vai durar, se teremos novos bloqueios de comércios ou se novas medidas restritivas serão tomadas. Então, o que recomendamos neste momento é fixar o conteúdo de acontecimentos anteriores para possíveis questões que podem ser cobradas, mas também ir acompanhando noticiários, a fim de se manter sempre atualizado dos acontecimentos. Então comente aqui embaixo o que você acha sobre o assunto e também não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também estão estudando. Nos vemos nos próximos vídeos.